O ministro-presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, já sinalizou que vai colocar mais lenha nessa fogueira na próxima semana. Ele marcou para o dia 6 de março a retomada do julgamento que vai decidir se portar material orgânico entorpecente, no caso a maconha, vai ser crime ou não. Mas já existe uma legislação para isso, feita pelo Congresso e analisada cuidadosamente à exaustão no passado. Decidir que se pode transportar relativa quantidade da droga sem consultar os congressistas atropela claramente a soberania dos poderes. E o que é mais grave, o Supremo ainda vai decidir que quantidade específica cada usuário vai poder transportar sem ser considerado traficante. O que é isso, senão uma forma clara de legislar? Sinceramente, nós não sabemos. Quem vai definir se o portador está carregando mais que o número de gramas definido pelo Supremo? Vai ser o policial que abordar o usuário na rua? Ele vai ter de andar com uma balancinha de precisão? O ministro Alexandre de Moraes disse uma coisa bem interessante na abertura do ano letivo de uma faculdade de Direito no início dessa semana. Ele disse que a coisa é simples, se referindo ao que é publicado no mundo real e no mundo virtual da internet. O ministro disse que é simples. Basta fazer no mundo virtual o que se faz no mundo real e pronto. O que é proibido no real, que seja também proibido no virtual. Pois a gente faz uso desse mesmo raciocínio, que achamos bem interessante, para perguntar se não seria simples também para o judiciário apenas seguir o que está na Constituição. Nunca houve esse tipo de problema no passado porque os magistrados apenas interpretavam a Constituição e não tentavam mudá-la. Se os ministros estão com dificuldades para julgar um caso envolvendo o porte de drogas, por que não olham na Constituição e se atêm ao que a lei diz? É só seguir o que está escrito e pronto, acabou. Não tem de ficar inventando moda. Quem define se é crime ou não é o Congresso. Quem decide que tipo de droga pode ser consumida é o Congresso. E quem afirma qual a quantidade tolerável também é o Congresso. Se os parlamentares não podem mais dirimir sobre essas questões tão relevantes para uma sociedade que os colocou lá no Congresso, então que se feche mesmo o parlamento e que se use o dinheiro do orçamento para suprir outras necessidades da nação. É simples. De um jeito ou de outro, é bem simples. Mas estão fazendo um escarcéu danado, violento, por causa de uma questão que já está definida na Constituição. Estão querendo fazer uma reforma da Carta Magna sem poder, sem convocar novos constituintes. Como é que isso pode acontecer? Essa nova norma, tanto do TSE e o resultado do julgamento do dia 6, serão publicados no Diário Oficial da União? Senão, como podem estar valendo? Teremos de mudar o que está escrito nos livros de direito, no Código Penal e Processo Civil, assim como nos livros de direito constitucional? Como vai ficar essa situação em casos de julgamentos e também em casos de recursos? Como citar uma lei? Como fica a situação, entendeu? Pois essa questão da legalização das drogas está tirando o sono de muitos parlamentares. O julgamento já tinha começado lá atrás, em 2015, e os ministros da época foram jogando para frente, porque não queriam botar a mão nessa batata quente. O problema da lei é que ela não define qual quantidade é considerada para consumo ou tráfico, mas não precisa. Basta dizer que é proibido e acabou. O uso da droga. Não cabe outra interpretação se é usuário ou traficante, se consumiu e foi pego usando ou traficando, em que quantidade for, será punido dentro da lei. O que acontece é que pessoas com quantidades pequenas
acabam respondendo pelo mesmo crime, no mesmo peso da lei que um traficante de grandes quantidades. É o que dizem. E isso depende de cada juiz. A questão é simples também. Se sabe que pode ser enquadrado como traficante se for pego, então para que consumir? É um vício que deve ser combatido logo no início? É que nem mulher grávida. Não existe meio termo. Se não pode, não pode. Simples assim. Mas, se o judiciário está com problemas para lidar com a questão, que leve para o legislativo decidir, que peça para que os parlamentares encontrem uma solução, uma quantidade que possa ser considerada de consumo próprio, com uma pena específica, menor, e outra maior, considerada tráfico, para aqueles que forem pegos com quantidades mais expressivas. Os parlamentares que decidam a questão. Enquanto eles não batem o martelo, fica valendo o que está escrito. Simples, como disse o ministro Alexandre de Moraes, para o mundo real. Para que complicar? Mas muita gente quer fumar maconha, apertar um baseado. O ministro Barroso, ele mesmo, disse certa vez na TV Justiça, em plenário, que não teria problema alguém fumar um baseadozinho. Ok, mas isso não é a atribuição do Poder Judiciário. Quem tem de decidir sobre isso é o Legislativo, não tem jeito. Em processos de escuta de opiniões, de audiências públicas, de consulta com especialistas, para só depois decidir o que fazer. Uma vez decidido, vai a plenário e, por maioria simples, se faz uma alteração na Constituição do país. É uma PEC. São os ritos, os procedimentos que devem ser seguidos. Se o Judiciário faz as leis e passa a gostar, já imaginou aí o tamanho do problema? O país perderá o princípio do controle, do freio institucional.